Hoje então, a gente vai fazer aqui uma aula para falar sobre variável, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a variável ela é uma abstração para uma célula de memória, né? Então, a abstração é uma simplificação de uma célula de memória, tá? Em geral, você pode descrever, né, caracterizar uma variável usando seus atributos, tá? Então, a variável tem 6 atributos principais: nome, tipo, valor, endereço, tempo de vida e escopo, tá? Então a gente vai falar mais nesses 4 primeiros, tá? Eu vou tentar falar de todos, mas focar mais nesses 4 primeiros, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber, né, que existe uma regra para nomear as variáveis, né? Então, lembrando, eu boto aqui minha biblioteca, né? Vou começar aqui minha função principal. E aí eu vou criar uma variável int, aí eu posso chamar meu inteiro. Né? Então eu posso usar caracteres maiúsculos e minúsculos, esse underline, né? E eu posso ter, sei lá, meu inteiro 1, e eu posso ter meu inteiro 2, né? Então eu posso usar também dígitos, eu só não posso começar com dígitos, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 4 tipos de variáveis principais, né? Então, vou botar aqui meu inteiro. Então, tem a variável inteiro, tem a variável caractere, tem a variável float, ponto flutuante, e a variável w. Então, o que é que acontece aqui? O inteiro, ele vai guardar valores inteiros, né? Então, eu posso guardar 12, menos 12, né? O caractere, como diz o nome, os caracteres. O float vão valores de ponto flutuante, tá? E aqui também valores de ponto flutuantes, né? Deixa eu colocar aqui também. Então, botar assim. Certo? Por que tem dois tipos de ponto flutuante, né? Porque aqui o que vai... Isso aqui vão ser representados no computador, né? Imagine que... Claro que eles não vão ser representados usando esses dígitos aqui decimais, né? Eles vão ser representados em binário. Então, por exemplo, aqui o 8, eu posso mandar aqui imprimir. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá? X vai dar certo. Tá, então, sei lá. O número 16, né? Ele vai ser representado. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu botar aqui o O que vai dar certo aqui. Tal. Deixa eu botar aqui rapidinho. Print. Deixa eu ver aqui. Printf. Eu pensei que tinha. Calma aí. Eu acho que não tem.
Parece que não tem. Tá. Então, ele é eu vou abstrair isso, né? Ele é representado usando números binários, né? Então, então é isso. Vou mais falar. Então eu tenho aqui, né? Como estou abstraindo, cada variável você vai ter aqui, né? A gente tem um nome e o tipo delas, tá? E também o valor. Então tem aqui os valores guardados essas variáveis, né? Um outro atributo que tem relacionado com o tipo é o tamanho dessa variável na memória, né? Então, por exemplo, eu posso imprimir aqui meu inteiro, meu caractere, meu float, meu double, certo? Então, size of int, size of char, size of float e size of double. Então, o que é que eu sei? Qual foi o erro que deu aqui? Tá? Então aqui eu vou saber, ó, que o meu inteiro ele tem 4 bytes, o caractere ocupa 1 byte, o float ocupa 4 bytes e o double 8 bytes, tá? Então aqui é o tamanho deles em número de bytes, tá? Então essa função sizeOf ele dá o tamanho em número de bytes, tá? Então deixa eu executar aqui de novo. Então tem isso aí, né? Opa. Então pronto. Então tem isso aqui, né? Beleza. O que é que você pode ter, né? Além dos tipos, tem alguns modificadores, certo? Então, sei lá, vamos ver aqui esses modificadores, né? Vou ver primeiro, vou ver só esses principais, tá? Então, tem o modificador const int max v. Então, o que acontece? Geralmente a gente usa essa regrinha, né, de colocar constantes com letra maiúscula, tá? Então, o que é que essa constante está me dizendo? Que se eu colocar bem aqui, ó, eu digo, ó, constante max size 20. Então, se eu botar aqui max size 200, então o que é que ele deu um erro aqui? Deixa eu ver. O que é que ele está dizendo? Erro, a variável max size é somente de leitura. Então, quando você bota esse modificador aqui, const, você diz que não quer fazer escrita, né? Não vai ter modificação, tá? Então, geralmente essas constantes, né?
elas são declaradas aqui fora. Aí daqui a pouco eu vou dizer qual a diferença, né? Ou assim, ou assim. Tá? Então, duas maneiras para você definir constantes, tá? Aí você escolhe qual que você acha melhor, tá? Com relação a esses modificadores aqui, tá? Esses dois aqui vão modificar, para modificar o tamanho. Então, por exemplo, se eu botar aqui short int e long int e mandar imprimir aqui o tamanho, vamos ver o que vai acontecer. Então, quando eu executar aqui, ó, ele reduziu o tamanho de bytes de 4 para 2 e do inteiro ele aumentou de 4 para 8, certo? No caso aqui você também poderia usar, tem alguns, dependendo da implementação, né? Você pode usar o long int. Então, quando eu pedir aqui o tamanho, vamos ver o que vai acontecer. Também deu 8, tá? Aqui depende da arquitetura, né? Do computador. Então, se o computador fosse de 32 bits, 32 bits dividido por 4, ou dividido por 8, 4 bytes, ou se fosse 16 bits, tá? 16 bits, 2 bytes, aí poderia ter um short de um tamanho, o long int de outro e o long int de outro, tá? Então depende da sua arquitetura, tá? Mas aqui a gente viu que nessa arquitetura aqui, o long int, o long int tem o mesmo tamanho, né? Então, esses modificadores aqui, eles modificam o tamanho e por consequência, os valores, né, que ele também guarda, né? E tem um outro modificador que é o unsigned int, que é o inteiro sem sinal. Ele não modifica o tamanho, mas ele vai modificar os valores que você guarda, tá? Então, por exemplo, o que é que vai acontecer aqui? Vou chamar aqui de U, né? Que é o inteiro sem sinal. Então, se aqui você botar o valor 10, ele vai imprimir 10. Agora, se você botar um valor negativo, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar esse valor negativo. Na verdade, essa variável aqui não pode ter valores negativos, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor negativo e vai converter para um valor inteiro. Tá? Então aí você vai, o valor que ele vai ficar aqui você não tem mais como garantir, né? Então cuidar, essa variável aqui é só quando você tem certeza, né, que não vai atribuir nenhum valor negativo, tá? Então, certo? Então a gente já viu aqui os tipos principais, né, e alguns modificadores da variável inteira, né? Com relação à variável caractere, o caractere, eu vou fazer aqui eu vou imprimir todos os caracteres que eu posso
que existem, né? São possíveis. Eu vou imprimir aqui, tá? Deixa eu ver aqui se a gente executa aqui, né? Também. Então o que acontece é o seguinte, ó. A maioria dos caracteres, eles não, são caracteres de controle, tá? Mas aqui, por exemplo, o caractere 40 é o parênteses abrindo, 41 parênteses fechando, 42 é o vezes. Então, 65 é o A maiúsculo, 66 é o B maiúsculo. Então, isso aqui é a tabela dos caracteres, tá? Então, se você colocar aqui no Google tabela ASCII, você vai encontrar essa tabela lá, tá? Então, por exemplo, ó, o A, o código dele é 65, do B 66, tá? Então, essa tabela aqui eu vou botar também na descrição, né? Então, tem um caractere, o ponto flutuante. O que a gente precisa saber é o seguinte, que o float ele tem uma precisão de 8 casas decimais e o double de 15 casas decimais, tá? Então, eu também não vou entrar em detalhes aqui, é só para dizer que uma variável ela tem o poder de ela consegue representar mais valores que a outra, tá? Então tem a ver aqui que a gente não falou ainda, né, da diferença do inteiro pro long int, tá? Então para a gente ver essas diferenças, né, eu vou adicionar aqui uma biblioteca. Tá? E aí nessa biblioteca, limites.h, ela tem os limites da variável, né? Então, por exemplo, se eu pegar, mandar imprimir aqui, ó, printf %d int min e int max, tá? Então, o que é que ele vai acontecer? Vou tirar isso aqui, tá, gente? Então, aqui é o valor mínimo que o inteiro guarda e aqui é o valor máximo, tá? Se você colocar aquele modificador aqui do sinal, aí tem aqui as constantes, tá? Então aqui tem as constantes que tem esses valores, tá? Então o int min, o int max. Opa. Só tem o int max. O int min é 0, né? Então, se eu imprimir aqui, opa,
botar o U, né? Então, o valor mínimo do inteiro sem sinal é 0, o valor máximo é esse aqui, 4 bilhões, né? Beleza. Então, vocês viram, né? Se eu pegar aqui, eu posso pegar o valor máximo, o valor mínimo do long, né? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver se ele vai... O que é que ele vai dar, né? Como é que ele chama a constante? É long. Long min long max. Long então, o que é que ele está dizendo? Opa, aí o long mínimo é esse valor e o maior valor é long int, né? É isso aqui. Se você colocasse sem sinal, né? Agora, deixa eu ver se... Deixa eu botar aqui, né? Long. Se você botar aqui, deixa eu ver, o long, deixa eu ver aqui. O long máximo. Então deixa eu botar aqui. É o long máximo. E aqui a gente sabe que é 0, né? Então, vamos imprimir aqui, ó. Opa! Botar o aqui, né? Ali. Olha aí. Então, pronto. Aqui a gente viu as variações, né, dos valores. O que mais que a gente pode falar? Tá? A variável ponteiro, que a gente lá na última aula vai ter uma aula lá sobre ponteiro, né? Então eu vou botar aqui bem rapidinho. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Int p. Esse asterisco aqui eu estou dizendo que ele é uma variável do tipo ponteiro. E essa variável aqui, ela vai guardar um endereço de outra variável. Um endereço de uma variável inteira, certo? Então, eu podia botar aqui, ó, printf. O endereço meu inteiro é... Eu vou botar aqui em hexadecimal. Depois vocês vão perguntar lá pro professor, né? Então, o endereço da variável meu inteiro na memória é isso aqui. Então, é a casa dele lá, tá? Depois a gente vai... Vocês vão ver em arquitetura, em outras disciplinas, esse endereço aqui, tá? O importante por agora é só saber que ela tem um endereço, né? A variável. Então, e a gente pode acessar esse endereço, tá? O que mais? Ponteiro, tá? O que acontece, né? Durante o nosso programa, a gente vai pegar uma variável e vai atribuir valores, né? Então a gente pode atribuir um valor, né? Então, sei lá, deixa eu botar aqui. São duas variáveis, então eu posso atribuir um valor
ou valor, né? Ou eu posso botar um valor de outra variável. É isso? Sim. O que é que pode acontecer aqui, né? Vamos ver aqui. Eu imprimi o valor de A. Então ele vai ter que imprimir 6, né? Então, imprimiu aqui 6, tá? O que acontece às vezes é o seguinte, ó, se você botar aqui o A recebe, o B recebe 6,5. O que é que vai acontecer? Esse número aqui, ele não é inteiro. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Se eu botar aqui, ó. O que é que vai acontecer? Não sei não, vamos executar aqui. Ó, se essa variável aqui ela não é inteira, sem você ter dito nada, ele vai converter esse número aqui para o inteiro. Opa. Então, ele vai converter para 8, tá? Se for negativo, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele também converteu para inteiro. Ele tirou essa parte aqui e pegou só a parte inteira. Certo? Então, toda vez que você fizer uma variável float, atribuir para o inteiro, ele vai pegar a parte inteira e esquecer o resto. Tá. Você também poderia dizer... O ideal é que você diga explicitamente, né? Então, a gente bota assim, ó. Converta isso aqui para inteiro. Tá? Então a gente chama isso aqui de... Quando a gente bota assim, ele está fazendo uma correção, né? Ele está pegando uma variável e atribuindo para uma outra menor e fazendo a conversão que ele quiser, né? Então aqui a gente está dizendo explicitamente, ó. Pega esse valor, converta para o inteiro. Tá? Que a gente chama aqui de cast, tá? Então, é uma boa prática você fazer sempre o cast, tá? Essa característica do C, ela às vezes ela dá algum certo problema, ela gera alguns problemas. Por exemplo, eu posso criar uma variável float, certo? E eu faço o seguinte, float C recebe 5 dividido por 2, certo? E aí você vai... Eu vou imprimir aqui o valor de C. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir 2. Por que ele imprimiu 2? Porque aqui essa variável é inteira e essa variável é inteira. E aqui ele está fazendo a divisão inteira. Tá? Então você tem que dizer explicitamente para ele fazer a divisão real, né? Para gerar ponto flutuante. Então o que é que você pode fazer? Ou você bota aqui 5.0, aí ele já converte para um float e vai fazer a divisão float. Então você poderia fazer isso ou isso. Ou você vai fazer isso. Então você pode alterar, né, o valor do resultado, né, fazendo uma dessas coisas. Então, gente, era isso. A aula de variáveis é isso, tá? Ah, sim. Falta eu falar um pouco desses atributos aqui, ó. Ou desses dois últimos, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente, tá? Deixa eu criar aqui um outro tipo aqui, um outro programinha. Tá? Então, você pode fazer no seu programa, você
pode fazer o seguinte, criar uma variável aqui, que a gente chama variável global, certo? E você criar uma outra variável aqui, que a gente chama variável local, certo? Local da função main. Só que aqui o que acontece? Se você tem uma variável local e outra global, ele vai pegar sempre o valor. Então, vamos pegar aqui, coisa assim, ó. Opa, calma aí. Então, vamos botar aqui, ó. Global 5, A5, B4 e A6, certo? Então, se eu estiver bem aqui no meu programa e mandar imprimir o valor de B, o que é que ele vai fazer? Ó? O B não tem aqui, né? Localmente. Aí ele vai pegar esse B de fora aqui e vai imprimir 4. Agora, se eu mandar imprimir o valor de A, aí vai dar o seguinte problema. Eu tenho um A local e global. Aí ele vai pegar o A mais próximo, certo? E você também podia fazer umas coisas assim meio doidas aqui. Você, dentro do seu programa, você pode criar um novo bloco e definir outra variável aqui, uma variável local desse bloco. Então você podia botar assim, ó, A recebe 8, imprimir aqui dentro o valor de A e imprimir aqui o valor de A. Então o que é que vai acontecer? Esse A aqui ele vai imprimir 8 e aqui ele vai, esse A que eu criei aqui, ele vai ser criado no começo aqui desse bloco e quando terminar o bloco ele vai ser destruído. Então, quando eu chegar aqui, só vai ter esse A aqui. Tá? Então ele vai imprimir 8, depois 6, ó. Tá vendo? Então eu podia fazer até umas coisas assim. Criar um outro bloco aqui e criar uma variável, outra variável A com valor 7. E aqui, ó, eu podia mandar imprimir e aqui de novo. Aí o que é que vai acontecer, ó? Ele vai imprimir 6, que é esse A aqui, depois 8, que é esse A aqui, 7, que é esse A aqui, 8, que esse A que vale 7 foi destruído, e por final ele destrói esse A e vai imprimir o A6. Tá? E é isso, tá? Então, essas variáveis aqui, que a gente chama variável local, né? Ela tem um tempo de vida determinado. Então, ela nasce aqui e morre aqui, né? E essa aqui também, ó, essa variável A, ela nasce aqui e morre aqui. Essa aqui nasce aqui e morre aqui, tá? Então, e essa variável aqui global, ela fica viva durante a execução toda do programa, certo? Então, tem a variável global e a variável local, certo? A variável global, ela vive o tempo todo, né? E a variável local, ela só vive durante... Ela tem um tempo de vida determinado, tá bom?